Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Enquanto Jesus não voltar ou não nos chamar, estaremos sempre aí a serviço do reino dos céus, cumprindo o nosso ministério. Todos nós sabemos que a palavra ministério ela tem uma raiz hebraica que traduzida, feita transliteração, para o nosso português quer dizer serviço. Então eu estarei sempre cumprindo o meu serviço imposto por Deus diante de Deus. Queridos, vamos falar hoje acerca do tema 19 características. 19 características de um falso profeta, um falso crente ou um falso mestre. E para tanto eu quero usar como base o capítulo de número 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, do verso 1 ao 5, que nos mostra essas 19 características. E do verso 5 até o 17, nós vamos tratar de mais algumas características e mostrar as verdades implícitas na palavra do Senhor. Que escrito está: depois que eu fizer a leitura dessas 19 características do verso 1 ao 5, eu vou explicar palavra por palavra, vou entrar aqui na etimologia da palavra e trazer a explicação dessas 19 características, dessas 19 palavras. Nós vamos trazer o significado etimológico de cada uma delas para que você possa estar sendo bem instruído através da palavra. Depois disso, eu vou fazer a exegese do texto do verso 1 ao 17. Aí você vai ter aí um estudo bem mastigadinho. Você pode ser um crente bereano, pode acompanhar na palavra, pode pegar dicionários bíblicos, atlas, comentários, livros históricos. Me acompanhe, mas não me acompanhe de mãos vazias. Esteja com a sua Bíblia aberta, com livros, dicionários, concordâncias e comentários, que aí você vai poder acompanhar de perto e também ter uma melhor compreensão do que você vai ouvir. Escrito está, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ignorantes, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu vou me ater agora somente até este verso de número 5, porque eu quero trazer a etimologia de algumas palavras e logo após fazer a exegese do texto. No verso de número 1, quando fala que haveriam homens amantes de si mesmo, ele traz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características de alguém que pode ser um falso crente, um falso profeta ou um falso mestre. E você tem que estar de orelhas em pé, antenado, ligado, para que você não caia no engodo de homens que não têm compromissos com Deus. Porém, vamos falar acerca da primeira característica, amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo é aquele que quer
que tudo venha girar em torno de si e do seu umbigo. É um indivíduo que faz tudo para o seu bel prazer, independente do que aconteça com as pessoas que estão ao seu redor. A segunda característica, gananciosos. São aqueles que têm o desejo exacerbado de ter ou receber mais do que os outros. Só ele é merecedor. Ninguém é mais do que ele. Esta é a segunda característica de alguém que se revela um falso crente, um falso profeta ou um falso mestre. Na medida que eu for falando, você vai lembrando de alguém que está ao teu redor que talvez possua essas características ou algumas delas. Terceiro, presunçosos, aqueles que se supõem melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz e etc. A quarta característica, soberbos, que são aqueles que são arrogantes e orgulhosos. A quinta característica de alguém que se revela um falso crente, um falso profeta ou um falso mestre é que eles são blasfemos. O blasfemo é o que insulta o que é sagrado. Ele profana aquilo que é sagrado. Então, é um indivíduo que não respeita a palavra de Deus, que não respeita quem vive para Deus, que não respeitam ambientes que falam de Deus. São pessoas blasfemas. E é uma característica gravíssima. E alguém assim nós temos que estar muito distante dela. Sexta característica, desobedientes aos seus pais. Ou seja, são os que quebram princípios do primeiro grande mandamento bíblico com promessa. Você lembra deste princípio? É aquilo que está escrito lá no Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 12, que o apóstolo Paulo também fez questão de citar lá na epístola, na carta aos Efésios, capítulo de número 6, versos 1, 2 e 3, quando ele diz assim: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Ou seja, obedientes segundo a autoridade que Deus deu e segundo os mandamentos bíblicos no Senhor. Porque isto é justo, para que se prolongue os seus anos de vida e paz, e tudo te vá bem, porque este é o primeiro grande mandamento com promessa. Quem quebra princípios, por princípios será quebrado, e quem quebra princípios sobre a vida deles não tem promessa. É por isso que tem um bocado de menininho aí, morrendo com 13, 14, 15 anos, e um bocado de menininha que com 13, 14, 15 anos já tem se perdido e está com a barriguinha lá na goela. Mãe solteira, que não ouviu o conselho de pai e mãe, quebrou princípios e estão sendo quebrados por princípios. E por sua vez, não tem o dom da longevidade. A vida encurta, quebrou princípios, queimou etapas. Queimando etapas da vida cristã, também vai pagar as consequências das quebras de princípios, porque escrito está lá em Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso então ele ceifará. Sexta característica, né? Vamos para a sétima. Ingratos. Ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos fez. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu e nem agradece. Em vez disso, ver sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca está satisfeita com nada, nem com ninguém, e sempre tem o defeito para colocar em alguém. É uma pessoa ingrata, e é uma qualidade de um falso crente, de um falso profeta e de um falso líder. Oitava característica que Paulo nos assinala aí na sua segunda carta, que ele entrega nas mãos de Timóteo,
e manda que ele fique aí ligadinho acerca disso para que ele não venha se enganar com ninguém. Oitava característica, ímpios. Ímpio é também um adjetivo que significa herege, incrédulo, aquele que não tem fé, e também o indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum, ou ainda é aquele que ofende a moral e a justiça. Nona característica, sem afeição natural. Sem aquela afeição que os pais dão aos filhos e que os jovens dão aos pais. Um carinho que é comum a toda classe de animais. Consequentemente, homens sem ele são piores que brutos, são piores do que os próprios animais. Implacável, décima característica, implacável. Aquele que não cede, incapaz de perdoar, inflexível. É aquela pessoa que diz assim: eu guardo tudo, eu não me esqueço de nada. E você pode fazer 99% de benefícios para uma pessoa dessa. Se você não fizer 100% na hora que tiver a oportunidade, pega toda a mazela de quando você era velha criatura ou qualquer erro que você cometeu só para viver te acusando, para que você não tenha o sentimento de perdão ou que foi perdoado por Deus e tenha uma vida atribulada. Sai de perto, meu irmão. Se você está debaixo do jugo de um homem ou de uma mulher assim, sai fora. Sabe por quê? São pessoas implacáveis, que não cedem, é incapaz de perdoar, são inflexíveis. São pessoas que não querem ser trabalhados por Deus. Falsos crentes, falsos profetas, falsos líderes. 11ª característica, caluniadores. Essa característica eu vou classificar como uma das piores, porque eu vou trazer aqui, na sua essência, uma palavra, caluniadores. Eu vou trazer o original desta palavra, que tem uma raiz grega, que tem uma expressão pesada. A palavra caluniadores, na origem do grego antigo, a expressão diabolos significa caluniador, enganador, acusador, inimigo do bem, o mentiroso, o autor de calúnias e de difamações. É sempre um invejoso, uma alma atormentada, um espírito opaco que se sente ofuscado pela luz do caluniado ou do difamado. Então, a expressão grega para caluniadores é diabolos ou diabo. 12ª característica de um falso crente, de um falso líder ou de um falso profeta: incontinentes. São pessoas sem moderação, sem controle, que não conseguem controlar ou dominar qualidade de quem se comporta sem comedimento, que age, fala ou gesticula exageradamente ou imoderadamente. São pessoas que falam pelo cotovelo ou pelos cotovelos ou cotovelos, como você queira pronunciar. Eu sou nordestino e o nordestino, ele atropela um pouquinho aí a língua portuguesa. 13ª característica de um falso crente, de um falso mestre ou de um falso profeta: cruéis. São aqueles que expressam maldade, tirania, que se satisfaz fazendo mal, maltratando ou atormentando. É um indivíduo desumano, ditador, cruel, por extensão, que não é capaz de perdoar, não é flexível, inflexível, implacável. 14ª característica que nos revela um falso crente, um falso profeta ou um falso crente.
Vai pensando aí em alguém que tem elas perto de você e vai saindo de perto. Foge por tua alma. 14ª, inimigos do bem. São aqueles que são caracterizados por não terem amor natural pelo que é bom. Não gosta de fazer o que é normalmente correto. Não apreciam as boas maneiras e os bons costumes. São pessoas que gostam de causar mal-estar. A presença do indivíduo ou da indivídua já causa mal-estar aonde chega. Chega a dar náusea porque você sente-se mal com pessoas que são desse jeito. São pessoas que só desagregam. São pessoas que são tendenciosas a fazer o mal. Faz o mal com um olhar, faz o mal com uma palavra, com um comentário, com um comportamento. São pessoas que são inimigos do bem. E Paulo frisa muito bem acerca desse tipo de gente e diz que desse nós devemos estar longe. 15ª característica de um falso crente, falso líder ou de um falso profeta. Traidores. Aquele que age traiçoeiramente, deslealmente, traiçoeiro, que oferece perigo, mas não demonstra ou aparenta, é um ensino enganador. Jeitinho de quem é bom, sorrisinho de boa praça, mas coração de demônio. Traidores. 16ª característica de um falso crente, de um falso profeta ou de um falso líder. Atrevidos. Aquele que se atreve ou é audacioso, ousado, aquele que não demonstra o devido respeito pelo seu semelhante, insolente, petulante, ousado. Então, Paulo diz o quê? Desses, afasta-te. 17ª característica, orgulhosos. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa porque se acha melhor. Tem a petulância de dizer que alguém não chega aos seus pés. Longe, se mantém longe. É uma pessoa que nunca foi regenerada, é uma pessoa que nunca teve Cristo. São pessoas que nunca mudaram ou foram transformados. E esse tipo de monstro você tem que estar longe. 18ª característica de um falso crente, falso líder, um falso profeta. Mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Deleite é o ato de demonstrar um excesso de satisfação ou contentamento em relação a algo. Neste caso, ao pecado. E para finalizar, ainda diz que, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder destes, porém, afasta-te. Na Bíblia, o impiedoso é uma pessoa cruel que rejeitou o caminho do Senhor. É o mesmo ímpio, não tem respeito por Deus nem pelo bem. Ele faz o mal ao seu próximo sem sentir remorso. Então, esse tipo de pessoas que carrega esse tipo de característica, faz o mal sem sentir remorso, afasta-te, como disse o apóstolo Paulo. O liberalismo não forma caráter, o liberalismo deforma caráteres. Quando você encontrar alguém que tem essas características sobre a sua vida e alguém que apoia esse tipo de característica, tanto o que tem como o que apoia são liberais, são pessoas que desconstroem a doutrina bíblica, e todos esses que desconstroem a doutrina bíblica na mente das pessoas desconstroem a pessoa de Jesus Cristo nos seus corações e nas suas mentes. São pessoas que caminham, que trilham o caminho do liberalismo. São pessoas coach. O liberalismo não forma caráter, o liberalismo deforma caráter. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 6, diz o seguinte:
Pois o Senhor corrige o que ama e açoita todo o que recebe por filho. Se Deus corrige o que ama e açoita o que recebe por filho, quem sou eu para desconstruir os mandamentos e os princípios éticos e morais da palavra do Senhor? Quando alguém comete esse tipo de pecado, demonstra ser um filhotinho do anticristo, camuflado de crente, e se diz ser usado por Deus em dons espirituais, não passa de um falso profeta ou falsa profetisa. E se diz ser um líder espiritual, não passa de mais um comerciante da fé. Paulo diz: destes, porém, afasta-te. Significado de afastar: manter-se à distância, não estar juntos. Essa é a etimologia da palavra. Aqui, nas 19 características que Paulo grifou, foi trazida a etimologia de cada palavra para que vocês ficassem cientes dos seus significados. O que é a etimologia? Etimologia é um campo de estudo da linguística que trata da história ou origem das palavras e das explicações dos significados. E o propósito do apóstolo Paulo aqui é nos revelar o perfil desses falsos obreiros e os seus propósitos. O propósito desses falsos crentes, falsos profetas e falsos líderes é destruir os princípios éticos e morais da palavra de Deus na vida dos que são conservadores. E como eles farão isso? Se infiltrando no meio da sua família. Eles têm como alvo os que são vulneráveis na tua casa, no meio da tua família, no lugar em que você congrega. Como diz o texto, do verso número 6 em diante, que nós lemos aí do capítulo 3, do verso 1 ao 5, agora nós vamos fazer a exegese desta palavra, desse estudo, a partir do verso de número 6, como diz o texto: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Vamos fazer uma observação? Grife comigo aí no versículo de número 6, essas 4 palavras e vamos para os seus significados. Introduzir significa fazer penetrar, inserir, dirigir-se para dentro de qualquer área ou lugar, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, grife aí a palavra nécia, carregadas de vários pecados. Grife a palavra pecado, levada de várias concupiscências. Grife a palavra concupiscência. Agora vamos fazer a observação. Amém? Introduzir, significado: fazer penetrar, inserir, dirigir-se para dentro de qualquer área ou lugar. Nércias, significado de nércia: trata-se de alguém ignorante, inepto. Pode também ser alguém que não é sensato ou prudente, que é irresponsável. Enquanto o nome diz respeito a um indivíduo que não sabe ou não compreende bem, pode ser também uma pessoa ignorante. A partir da terceira palavra, nós estaremos fazendo a transliteração de algumas palavras porque elas têm raízes em outros idiomas. O que é a transliteração? O que significa transliterando? A transliteração é a substituição de palavras de um idioma para o outro. Esse processo é usado, por exemplo, na abordagem de nomes, de endereço e de palavras com sentido literal. Se você deseja traduzir um texto escrito em um idioma para o outro, é dessa estratégia que você está precisando, transliteração. Então vamos fazer aqui a transliteração da primeira palavra. Pecado. Significado da palavra pecado. A palavra pecado ela tem uma raiz hebraica, que no hebraico quer dizer shatak ou rata.
que significa algo como desviar do caminho ou errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio deliberado. Ou também vem desta fonte que eu vou trazer agora, Avel ou Avon, designa um tipo de falta de integridade, desonestidade, iniquidade ou afastar-se intencionalmente do caminho da justiça. Het, que quer dizer pecado do homem contra Deus. Então são palavras de raízes hebraicas. Então, significado de concupiscência. Concupiscência é um termo utilizado para designar a cobiça ou o apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do latim concupiscens, que significa o que tem um forte desejo, que deriva da palavra cocupera, que quer dizer ter forte desejo. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo traz uma grave advertência aos que apenas ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. Quando ele diz no verso de número 7, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. James e Jambres eram nomes dos feiticeiros egípcios do livro do Êxodo, no capítulo de número 7, verso de número 8. O significado de réprobo. Réprobo significa que foi condenado por Deus, sujeito que foi banido da sociedade, indivíduo detestado. É um réprobo. No verso de número 9, Paulo ainda diz assim: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto a sua insensatez, como também foi o daqueles. Grife aí a palavra insensatez. Significado de insensatez, significado literal, e vamos também para o significado etimológico, que quer dizer ato resultante da falta do bom senso, de ponderação, imprudente, louco. Então é uma pessoa insensata. No verso de número 10, Paulo diz assim: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Nós vamos trazer aqui o significado também de algumas palavras dentro da raiz etimológica. Quando Paulo diz assim: tu, porém, tens observado a minha doutrina. Significado de doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios. Ele também diz: tu tens observado a minha doutrina, procedimento. Vamos para procedimento. Procedimento é o mesmo que maneira de agir, modo de proceder, de portar-se, conduta ou comportamento. Então Paulo está dizendo assim: tu, porém, tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, intenção. Vamos aqui também para a raiz etimológica da palavra intenção. Intenção, aquilo que se pretende fazer, propósito, plano, ideia, desejo ou intento. Então Paulo está dizendo: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé e longanimidade. Vamos aqui para a palavra longanimidade. Significado de longanimidade dentro de uma raiz etimológica correta: virtude de se portar com firmeza, contrariedades em benefícios de outro e generosidade. Então, é uma virtude que o indivíduo tem de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outros e ser generoso. Então, esse é o significado de longanimidade. No verso de número 11, Paulo, que vem falando aí dessas características, e depois faz a exegese do verso 6 em diante de todo o texto para que haja uma boa compreensão. No verso de número 11, 12, 13, 14, 15 e 16, nos traz aqui uma palavra muito forte, muito gratificante, quando ele diz assim:
as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí, então foge dessa ideia da doutrina do coach que muitos estão dizendo aí, venha e pare de sofrer. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E Paulo diz no verso de número 12 do capítulo 3 da segunda missiva dele, a segunda carta dele a Timóteo, o seguinte: e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verso 13: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, eles vão plantar, mas também vão colher. Aí cumpre-se o que está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porém, aquilo que o homem plantar, isso então ele ceifará. A lei da semeadura estabelecida por Deus e ninguém vai fugir dela. Verso de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E que desde a infância sabe as sagradas escrituras ou sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, né? Paulo, depois de exortar, lhe dá uma demonstração, dizendo: e que desde a infância tu sabes, tu conheces as sagradas escrituras. Por que desde a infância? A primeira pessoa a se converter na família de Timóteo foi a irmã Lloyd, que era sua avó, que por sua vez influenciou a sua mãe Eunice na sua conversão, que por sua vez trouxe pela fé o jovem Timóteo, que Paulo ouviu falar da fé e da obediência do jovem e foi buscá-lo lá em Listra, lá em Derbe, sua terra natal. Ele era filho de uma judia e de um grego. Então que coisa maravilhosa, né? É quando nós aprendemos a palavra do Senhor, aproveitando a nossa juventude, guardando com paciência, seguindo-a com diligência, cravando na tábua do nosso coração, e o Senhor vai nos recompensar. Aí Paulo diz assim no verso de número 16, isso aqui para mim é forte, é poderosíssimo. O último versículo do capítulo de número 3 da segunda carta dele a Timóteo. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura é divinamente, divino, Deus, inspirada, sopro de Deus. Significado de inspirada. O termo grego traduzido por inspirada é theopneutos. E esse é o único lugar no Novo Testamento em que esse termo é usado. Não é um verbo, mas um adjetivo formado pela combinação de duas palavras gregas, theos, Deus, e pneu, fôlego ou sopro, às quais se acrescentam o adjetivo verbal tos, para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Theopneutos, o sopro de Deus, Escritura Sagrada, sopro de Deus, mais uma vez sobre o homem, fazendo ressurgir a criatura que ele criou e da maneira que deveria ser. A palavra de Deus é o sopro, segundo sopro de Deus em nós. Primeiro, o sopro da vida. Segundo, o sopro da ciência, do conhecimento que nos faz viver novamente para Deus. Uma vez pecando no Éden, o homem perdeu a semelhança de Deus. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Imagem continua, é aquilo que reflete. Semelhança, caráter. Então, o sopro de Deus, que é a sua palavra, divinamente inspirada, ela reconstrói no homem o caráter de Deus, ou seja,
semelhança, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Que Deus nos ajude a discernir tudo ao nosso redor e valorizar aquilo que é verdadeiro. Então, abrace a palavra, guarde-a e viva como ela cravada na tábua do seu coração. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Santíssimo Deus, Pai eterno, bondoso e maravilhoso que está nos céus, a palavra é gratidão. Não será e nunca será outra senão gratidão pela tua bondade, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, pela importância que o Senhor tem sobre nossas vidas, porque sem ti não somos nada. O sopro de vida humana que está em nós é do Senhor. E o sopro do conhecimento da tua palavra, que é a ciência da tua palavra, vem do Senhor. Por isso, só temos que te louvar, te agradecer, te bendizer. Que esse estudo tenha encontrado corações necessitados, carentes, que seja preenchida a lacuna, que o Senhor venha realizar dentro de cada coração, em cada vida, uma mudança, e que o teu Espírito venha os convencer daquilo que eles precisam mudar, que eles precisam transformar, que eles precisam fazer para o Senhor. Que haja uma metanoia, uma mudança de mente, que haja, Senhor, uma verdadeira regeneração. Toma em tuas mãos os teus filhos, cobre-os com teu sangue e os abençoa para a glória do teu nome. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, para a glória do nome do Senhor. Tchau, tchau.